Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês um dos símbolos do nosso país no exterior, talvez perdendo apenas para o Cristo Redentor. Estamos falando do Pão de Açúcar, bem aqui atrás de mim. Nós vamos ver um pouquinho, né, dessa rocha tão importante, né, que desenha a paisagem aqui do Rio de Janeiro, mas também vamos falar do bondinho que nos permite ter uma visão lá de cima e conhecer um pouco de perto, né, este lugar tão incrível. O bondinho, com seus mais de 110 anos de história, tem muita coisa para nos contar sobre ele e sobre a cidade. Vem com a gente conhecer o Pão de Açúcar. Consiste, né, a gente sair daqui do Morro da Babilônia, né, que é onde a gente compra o bilhete, e vai até o primeiro morro, que é o Morro da Urca. De lá a gente para, tem uma vista lá de cima também, e vai pegar para o segundo morro, que é o Pão de Açúcar. Depois a gente pode voltar parando, né, em cada um desses pontos. O importante é você manter o seu bilhete, porque para entrar, né, em cada um dos locais você vai precisar passar de novo na catraca. Agora vai ser a nossa vez. E é seguro esse negócio aqui ficar pendurado? Bom, há manutenções diárias, né, dos carros, de toda a estrutura. Nesses 111 anos nunca houve nenhum acidente. Desde o final do século XIX, alpinistas e aspirantes a alpinistas se encantavam com essa paisagem e já ficavam querendo, né, descobrir o que era possível ver de cima daqui, destes morros. Bom, de lá para cá, muitas pessoas fizeram isso, né, subindo, escalando, ainda escalam, e a gente com essa oportunidade com um bondinho. Vamos lembrar também que no final do século XIX, início do século XX, a Zona Sul era um local muito diferente do que é hoje, né? Esse local super agitado, cheio de turistas, era uma área mais pacata, algumas partes ainda colônia de pescadores, né? Uma zona rural, vamos assim dizer, com chácaras aqui e ali, um cenário muito diferente do que é hoje, não menos encantador. Esse aqui é um exemplo do primeiro bondinho, né? Era chamado de camarote carril. Mas os cariocas, que gostam de dar nomes, né, para as coisas da cidade, resolveram apelidar de bondinho porque ele se parecia muito com os bondes que circulavam pela cidade. Realmente é bem parecido. E de lá pra cá é só bondinho que a gente fala mesmo. O desenvolvimento das técnicas de engenharia no início do século XX, bem como, né, a aproximação da Exposição Nacional que comemorava o centenário da abertura dos portos às Nações Amigas, né, o centenário que aconteceu em 1908, fizeram então com que aqui no bairro da Urca, né, o engenheiro Augusto Ramos se sentisse motivado a criar um sistema de teleférico que pudesse levar as pessoas até esse primeiro morro, o Morro da Urca.
concessão de bondinhos é de 1912 a 1972. E este aqui é um dos motores de tração dessa primeira geração. Esse aqui foi fabricado nos anos 1930. Aqui no Morro da Urca você já começa a ter paisagens incríveis, né, do Rio de Janeiro. A gente vê o Cristo Redentor, parte da Baía de Guanabara, a Enseada de Botafogo, Urca. E se daqui você quiser ir ao Cristo, fique à vontade. Por apenas R$ 770 você pega o helicóptero, vai lá e volta. R$ 770 por pessoa. Quando o bondinho foi construído, só existiam dois no mundo, um na Espanha e outro na Suíça. Ramos teve de recorrer a figuras conhecidas da alta sociedade carioca, como Eduardo Guini e Raimundo Castro Maia, para promover a ideia do teleférico. Em valores atualizados, a obra teria custado cerca de 100 milhões de reais. A construção do teleférico foram cerca de 400 escaladores operários que trabalharam trazendo aqui para cima do Morro da Urca e ali para o Pão de Açúcar as ferramentas, maquinário, enfim, tudo que fosse necessário para a construção da estrutura. Um guincho, né, ajudava a puxar os cabos. E havia carrinhos, né, também para transportar algum material e pessoas, que levavam cerca de 22 pessoas. Esses carrinhos foram trazidos da Alemanha, né, está falando do início do século XX. E alguns dos pinos utilizados, né, pelos escaladores para subir nos morros ainda podem ser vistos. A gente não vai ver porque a gente não vai escalar, mas se você já escalou e viu, conta aqui pra gente. Esse morro recebe o nome de Pão de Açúcar porque ele tem a forma em que um grande torrão de açúcar, né, assumia em algumas formas que eram colocadas, né, no período de produção de açúcar, né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim. Então era uma forma, né, em que ficava pingando ali a cana de açúcar e no processo depois o torrão tinha essa forma e era chamado de Pão de Açúcar. Daqui de cima a gente consegue ver parte da cidade de Niterói, ali a Fortaleza de Santa Cruz, Forte São Luís. Se você quiser conhecer um pouquinho, né, da cidade de Niterói, nós também temos alguns vídeos no nosso canal. Vamos deixar os links aqui na descrição deste vídeo. Um lugar assim tão icônico rende muitas histórias, muitas boas histórias e algumas até histórias de cinema. Como é o caso em 1979, em que o espião mais famoso do cinema, 007, vai viver uma de suas aventuras aqui e derrotar um dos seus inimigos, o Dente de Aço, justamente no teleférico, no bondinho do Pão de Açúcar. Estamos falando do filme 007 contra o Foguete da Morte. Além de gente como a gente, pessoas famosas também vieram
para este local se encantar com as paisagens daqui. Estamos falando de John Kennedy, Albert Einstein e Walt Disney, né? Também tiveram o prazer de ver o Rio de Janeiro a partir daqui de cima, como eu e você estamos fazendo agora. Nos anos 1980, o Morro da Urca foi palco para grandes artistas que logo se consagrariam. Criado por Nelson Motta, o projeto Noites Cariocas, aqui neste local, né, trouxe ao público bandas como Paralamas do Sesc, de Abelha e outros do movimento do Rock Brasil. O projeto foi descontinuado por várias vezes, mas continua em curso, reunindo artistas já consagrados de nossa música. E por falar em artistas, a gente tem uma história engraçada do Tim Maia, que era um grande gozador. Ele faria um show no alto, né, do morro, e quando chegou a hora do show ele não estava lá. Aí o pessoal da produção começou a ir atrás, ligaram para ele estava dormindo. Enfim, ele vem correndo pra cá e quando chega aqui embaixo, ele fala assim, manda avisar a produção de gozação que ele não iria subir jamais por esses cabos. E o pessoal ficou desesperado. Enfim, era tudo uma brincadeira, no final ele subiu, fez o show atrasado, mas enfim, era o Tim Maia, ele tinha dessas histórias. No final deu tudo certo. Tá lotado aqui porque tá uma disputa para ver o pôr do sol. E a gente não vai arredar o pé daqui enquanto o sol não baixar. Não se pode terminar um vídeo deste senão com esta paisagem. Curta conosco esta vista incrível das montanhas e das águas do Rio de Janeiro.